está lá na Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Contato com a Tatiana Vasconcelos. Diga lá, Tatiana. William, olha, um prato cheio para quem gosta de música. As melhores entrevistas da Rolling Stone viraram um livro de quase 450 páginas, justamente com esse nome, As Melhores Entrevistas da revista Rolling Stone. Aliás, não é só para quem gosta de música não, viu? Porque o universo de entrevistados do livro é bem mais amplo do que isso. Nós estamos recebendo agora nos estúdios da Band News FM, aqui na Bienal do Livro de São Paulo, o editor no Brasil do livro, Snei Savoy. Tudo bem, Snei? Tudo bem, Tatiana? Tudo jóia. Vamos começar pelos destaques do livro, das entrevistas. Vamos começar do começo, então. A primeira entrevista com o Pete Townshend. Pete Townshend, que é o guitarrista do The Who. Por que ela é a primeira? Porque a revista foi fundada em 67 e sempre tinha entrevistas, mas em 68, quando o Pete Townshend dá essa entrevista, ela adquire o formato que ela teria e tem até hoje, faz muito sucesso. O Jan Wenner, o fundador da revista, ele foi a um show do The Who e nesse show o Pete Townshend surpreendentemente não quebrou a guitarra. Inédito. E aí ele foi atrás do Pete Townshend, conseguiu convencê-lo a ir para casa dele para conversar, para saber por que ele não tinha quebrado a guitarra. Por quê? A explicação dele, ele nem sabe direito por quê, nem sabia, e faz um discurso confuso sobre isso. Não explica, mas o importante é que nessa entrevista, por exemplo, ele diz, entre outras coisas, bom, primeiro que ele começou a tocar guitarra, fazer música e fundou uma banda de rock porque tinha um nariz muito grande e ele não ia conseguir pegar garota com aquele nariz, se ele não tivesse algum atrativo especial. Mas o importante é o seguinte, é que nessa entrevista, um dos destaques dessa entrevista é que ele começa a falar que ele está escrevendo uma ópera, não diz o nome ópera, ele está escrevendo uma música, uma série de músicas que contam a história de um garoto cego, surdo, mudo. Meu Deus. E um ano depois ele se encontra com o Werner, para quem deu entrevista, e falou, ele estava escrevendo Tommy, que foi filmado. E ele falou, nessa entrevista foi a primeira vez que eu, para mim mesmo, falei sobre o projeto como algo completo. Sim. Então, bacana. Essa entrevista mostra assim, é a primeira que tem revelações inéditas, em que a revista se torna uma referência para os artistas para contarem coisas inéditas, coisas novas. E essa credibilidade se consolida também com a entrevista do John Lennon, né? Sim, é um dos grandes destaques, né? Que é o John Lennon em 71 ele lança o Plastic Ono Band e é a primeira vez que um membro dos Beatles fala sobre a dissolução do conjunto. E fala mais, ele fala da dor que foi isso, tudo que implicou isso e arrebenta com aquela imagem dos bonzinhos que os Beatles tinham, que eram muito preservados, muito protegidos pela imprensa. E aí ele fala, não, as turnês dos Beatles eram como o filme Satiricon de Fellini. Uau! Né? Durante a filmagem de Help, nós simplesmente abandonamos o álcool e adotamos a maconha no lugar. E revela... Então, ninguém aqui era santinho, era mais ou menos. Não era, e ele se coloca de uma forma muito clara, e isso é um momento até histórico no rock, que aí os conjuntos de rock passam a ter uma cara mais real. Sim. E sem ter aquela fachada que é hollywoodiana. Sim. De resto. Bom, são 40 entrevistas. Courtney Love, que é cantora da banda Hole, que também foi casada com Kurt Cobain, vocalista do Nirvana, e deu entrevista para Rolling Stone. A entrevista está no livro, um pouquinho depois do suicídio dele. Alguns meses depois de Kurt Cobain ter se matado, e ela trata do assunto tranquilamente. Abertamente. Né? E saindo do rock, também tem o Jack Nicholson do cinema, que ele conta como foi para ele, depois de adulto, com mais de 30 anos de idade, descobrir quem era a verdadeira mãe dele. Ele não sabia? Não sabia. A pessoa
que ele considerava que era a vida inteira, como que seria a irmã mais velha dele, na verdade era a mãe dele. E portanto, quem ele considerava mãe era a avó dele. Nossa. Ele só descobre isso quando a mãe dele, real, morre. Uhum. Temos também o Cameron Crowe. O Cameron Crowe é cineasta, que na verdade começou como jornalista, que na verdade começou como um admirador do rock e, bom, para quem não sabe de quem eu estou falando e já viu o filme Quase Famosos, é um rapazinho, um adolescente que gostava de rock, acompanhou uma turnê do Neil Young e escreveu para Rolling Stone, né? Exatamente. O Quase Famoso, na verdade, é uma autobiografia. Ele, com 16, 17 anos, ele começa a tentar trabalhar para Rolling Stone e, com 17 anos, ele consegue entrevistar Neil Young, que está no livro, a entrevista, e o Neil Young não falava há anos com a imprensa, e não queria saber da imprensa. E falou com o rapazinho. Ele consegue, falou com o rapazinho, aí ele é adotado, ele vira e faz outras entrevistas fabulosas para Rolling Stone. Bom, são 40 entrevistas, não vai dar pra gente falar de todas, evidentemente, mas temos lá o Axl Rose também com drama familiar, Truman Capote, Francis Ford Coppola, Bill Clinton, Dalai Lama, tem pra todos os gostos, não é só pra quem gosta de música, não. Como é que vocês, ou melhor, como é que os editores da Rolling Stone ou do livro lá nos Estados Unidos escolheram, entre tantas, apenas 40 entrevistas para editar o livro? São 40 anos da revista, né? Então eles resolveram fazer uma síntese do que havia de melhor da importância da Rolling Stone no meio cultural e também fora disso. Né? Grandes figuras, por exemplo, como o ex-presidente norte-americano Bill Clinton, né? Eles fizeram uma edição dos textos. Sim. Os textos têm tudo o que pode ter de interessante, tem todo o clima, porém são menores do que na revista. Sim. Na revista assim, ninguém poderia ter uma entrevista com o Jerry Garcia de 15 páginas. Nenhuma revista fazia isso. Eles faziam e era um sucesso. Para o livro ficaria imenso e eles teriam que desperdiçar muita coisa ou fazer 2 volumes. Uhum. Então eles editaram essas entrevistas, mas elas estão assim, bem no clima para se ler como um livro depois da época. Na época você podia ler 15 páginas e se interessar. Aqui você lê 5, 6 páginas e se interessa do mesmo jeito, tem todo o filé mignon das entrevistas. Se interessa mesmo. Fui dormir às 3 horas da manhã lendo ontem algumas das entrevistas que estão nas melhores entrevistas da revista Rolling Stone, um livrão de de quase 450 páginas, livro novinho em folha sendo lançado aqui na Bienal do Livro. Eu conversei agora com o editor no Brasil do livro, o Isnei Savoy. Isnei, parabéns pelo livro, muito obrigada por ter vindo aos estúdios da Band News. Eu que agradeço, obrigado, boa noite. Bom, William, já tem mais, não acabou não. A gente volta já às 9h40.